Provimento 37 CNJ. O Corregedor Nacional de Justiça em exercício, Conselheiro Guilherme Kalman, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, art. 103b, 4º, e, 2ª e 3ª, da Constituição Federal. Considerando que compete ao Poder Judiciário a fiscalização dos serviços notariais e de registro, art. 103b, 4º, e 3ª, e art. 236, 1º, ambos da Constituição Federal. Considerando que compete ao Corregedor Nacional de Justiça expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro, art. 8º, x, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a existência de regulamentação, pelas Corregedorias Gerais da Justiça, do Registro de União Estável no Livro e do Registro Civil das Pessoas Naturais. Considerando a conveniência da edição de normas básicas e uniformes para a realização desse registro, visando conferir segurança jurídica na relação mantida entre os companheiros e desses com terceiros, inclusive no que tange aos aspectos patrimoniais. Considerando que o reconhecimento da necessidade de edição dessas normas encontra amparo em requerimento nesse sentido formulado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, autuado como pedido de providências número 0006113-43.2013.2013.2.0.00.0000. Considerando o disposto na Resolução número 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. Resolve. Art. 1º. É facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil, mantida entre o homem e a mulher, ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Art. 2º. O registro da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução, ou extinção, bem como da escritura pública de contrato e distrato envolvendo união estável, será feito no livro e, pelo oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede, ou, onde houver, no primeiro subdistrito da comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio, devendo constar: a data do registro. B. O prenome e o sobrenome, a data de nascimento, a profissão, a indicação da numeração da cédula de identidade, o domicílio e residência de cada companheiro, e o CPF se houver. C. Prenomes e sobrenomes dos pais. D. A indicação das datas e dos ofícios de registro civil das pessoas naturais em que foram registrados os nascimentos das partes, os seus casamentos ou uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus anteriores cônjuges ou companheiros, quando houver, ou os respectivos divórcios ou separações judiciais ou extrajudiciais se foram anteriormente casados. I. Data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, número do processo, juízo e nome do juiz que a proferiu ou do desembargador que o relatou, quando o caso. F. Data da escritura pública, mencionando-se no último caso, o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato. G. Regime de bens dos companheiros, ou consignação de que não especificado na respectiva escritura pública ou sentença declaratória. Art. 3º. Serão arquivados pelo oficial de registro civil, em meio físico ou mídia digital segura, os documentos apresentados para o registro da união estável e de sua dissolução, com referência do arquivamento à margem do respectivo assento, de forma a permitir sua localização. Art. 4º. Quando o estado civil dos companheiros não constar da escritura pública, deverão ser exigidas e arquivadas as respectivas certidões de nascimento, ou de casamento com averbação do divórcio ou da separação judicial ou extrajudicial, ou de óbito do cônjuge se o companheiro for viúvo, exceto se mantidos esses assentos no registro civil das pessoas naturais em que registrada a união estável, hipótese em que bastará sua consulta direta pelo oficial de registro. Art. 5º. O registro de união estável decorrente de escritura pública de reconhecimento ou extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando terceiros que não tiverem participado da escritura pública. Parágrafo único. O registro da sentença declaratória da união estável, ou de sua dissolução, não altera os efeitos da coisa julgada previstos no art. 472 do Código de Processo Civil. Art. 6º. O oficial deverá anotar o registro da união estável nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu registro civil das pessoas naturais, ou comunicá-lo ao oficial do registro civil das pessoas naturais em que estiverem os registros primitivos dos companheiros. Primeiro, o oficial averbará, no registro da união estável, o óbito, o casamento, a constituição de nova união estável e a interdição dos companheiros, que lhe serão comunicados pelo oficial de registro que realizar esses registros, se distinto, fazendo constar o conteúdo dessas averbações em todas as certidões que forem expedidas. Segundo, as comunicações previstas neste artigo poderão ser efetuadas por meio eletrônico seguro, com arquivamento do comprovante de envio, ou por outro meio previsto em norma da Corregedoria Geral da Justiça para as comunicações de atos do Registro Civil das Pessoas Naturais. Art. 7º. Não é exigível o prévio registro da união estável para que seja registrada a sua dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro somente a data da escritura pública de dissolução. Primeiro, se existente o prévio registro da união estável, a sua dissolução será averbada à margem daquele ato.
Segundo, contendo a sentença em que declarada a dissolução da união estável a menção ao período em que foi mantida, deverá ser promovido o registro da referida união estável e, na sequência, a averbação de sua dissolução. Artigo 8º. Não poderá ser promovido o registro, no livro I, de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Artigo 9º. Em todas as certidões relativas ao registro de união estável no livro I constará advertência expressa de que esse registro não produz os efeitos da conversão da união estável em casamento. Artigo 10. Este provimento não revoga as normas editadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça, no que forem compatíveis. Artigo 11. As Corregedorias Gerais da Justiça deverão dar ciência deste provimento aos juízes corregedores, ou juízes que na forma da organização local forem competentes para a fiscalização dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, e aos responsáveis pelas unidades do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro. Artigo 12. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Brasília, DF, 07 de julho de 2014. Conselheiro Guilherme Kalman. Corregedor Nacional de Justiça, em exercício.